Fala pessoal, olha só, chegamos com mais um vídeo exclusivo para vocês, tá? Fique ligado que nesse vídeo tem muita informação e a notícia bombástica vindo dos bastidores do clube, tá? Antes da gente prosseguir, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui de qual cidade você está assistindo, tá bom? E a gente agradece muito pela companhia de vocês, tá? Durante o vídeo vão aparecer vários links de produtos que a gente selecionou exclusivamente para vocês, tá? São produtos de excelente qualidade que tá com um preço excelente também, então aproveite que é por tempo limitado, tá? Sem mais delongas nenhumas, bora pro vídeo que tem muita informação, beleza? Muita informação, bora! Ô Zupá, tem favorito numa partida entre Vasco e Santos? Não tem. Mas principalmente depois do jogo que o Santos teve contra o Macará? Não tem. Especialmente porque eu jogo em São Januário e o Vasco que... o Santos tem o seu ponto forte na capacidade, o que a gente não vê sempre, mas na capacidade de desequilíbrio dos seus dois principais jogadores, né? Ontem a gente viu Neymar e Gabigol juntos entregando como a gente não viu em nenhum outro jogo da temporada. Exatamente. É preciso que isso aconteça em grandes jogos, especialmente falando do Neymar. Sim, Neymar ontem jogou um absurdo. Foi muito legal ver o Neymar jogar ontem. Mas é verdade que até aqui o Neymar no Santos foi bem contra times muito fracos? Ele tem que entregar contra times melhores. E o jogo contra o Vasco, não só porque é um duelo desse tamanho, mas porque ele vale muito para o campeonato, é uma excelente oportunidade. E justamente o ponto forte do Santos, que é esse poder de desequilíbrio da dupla, é o ponto fraco do Vasco. O Vasco, nas mãos do Pedro Emanuel, vem jogando bem em comparação com o que ele vinha jogando. O Vasco melhorou o seu nível de jogo consideravelmente nos últimos jogos. Ontem contra o Olímpia não fez um jogo ruim, mas é um time que sofre brutalmente para fazer gols, né? Seus atacantes, ora o Brenner, que agora está fora, ora o Spinelli, ora o David, ninguém resolve. O Colídio foi contratado e também não é um fazedor de gols nato. Então, assim, o que o Santos tem de poderio ofensivo, o Vasco não tem. Mas, de maneira geral, o Vasco vem jogando um melhor futebol do que o Santos. Então, colocando tudo isso em perspectiva e o drama das duas equipes que convivem com a zona de rebaixamento há anos, é um jogo dramático e o Neymar tem razão. Para essas duas equipes tem que ser encarado como uma final, sim. Então é um jogo dramático a essa altura do campeonato e um jogo que vai ser, imagino eu, bastante equilibrado entre duas equipes equivalentes hoje, infelizmente, para baixo, em viés de queda dentro do cenário do futebol brasileiro. E jogos assim, que os dois times precisam muito, eles geralmente são muito bons. Ou não, André? Já que é um Vasco com medo de perder e um Santos também. Isso, vai depender. E o medo de perder tira o quê? Vai depender da sensação, né, que prevalecer dentro daquilo que esses times passam, né? Eles são muito parecidos hoje, né? O momento do Vasco e do Santos passa uma sensação para quem acompanha futebol. Eu não estou falando das torcidas desses dois clubes, mas para quem acompanha futebol, são sensações muito parecidas, né? De times que apresentam um futebol receoso, as temporadas elas são difíceis, seus torcedores sofrem muito, existe uma dúvida muito grande e sempre permanente a respeito do que vai acontecer ao final do campeonato, rebaixamentos na história recente, no caso do Vasco, mais de uma vez, no caso do Santos, o time tem essa história ainda, eu creio, muito dolorosa, porque faz pouco tempo e ninguém quer passar por isso de novo. Eu acho que esse é o traço principal, né? Onde o risco, né? Onde está o sarrafo da temporada, infelizmente, é afastar de vez a possibilidade de rebaixamento ou de um final de campeonato angustiante, que o torcedor passa por tudo aquilo de novo, técnicos são demitidos e etc. No caso do Santos, eu acho que o que aconteceu de novo, né, embora a gente precise considerar a fragilidade do adversário equatoriano de ontem, foi a atuação coletiva, né? Estou de acordo com o Gustavo, Neymar e Gabriel jogaram juntos e jogaram muito bem, ambos participaram de momentos interessantes e importantes, gols do Santos, né, marcados, etc. O Santos fez vários gols ontem para apenas 2 valerem e o Neymar e o Gabriel tiveram uma participação muito boa. Mas é lógico, né? É contra um time do Equador que visitou a Vila Belmiro numa rodada de Copa Sul-Americana, conseguiu fazer 1-0, o Santos teve calma, teve tranquilidade, teve futebol para dar a volta nesse resultado. E o Vasco, com um trabalho que é muito inicial, né, do Pedro Emanuel,
vai se mostrando mais seguro defensivamente, um pouco mais confiante. Vai depender nesse jogo do Campeonato Brasileiro de pelo menos um dos dois times demonstrar um apetite maior pela vitória, já que eu acho que qualquer outro tipo de postura não significa muita coisa, porque um ponto para Santos ou para Vasco não vai significar sorriso no rosto do torcedor e muito menos uma tranquilidade para essas equipes no Brasileirão. Vamos seguir o Sport Center falando agora do Flamengo, que enfrenta o Mirassol no fim de semana. Sente nesse sentido de desviar rumos, de pesar o clima para os dois, assim, porque tem jogo que um lado tá pesado, mas o outro de repente não muda tanto. Mas esse é bruto, hein, Elton? Sim, condições parecidas no Campeonato Brasileiro, condições parecidas na temporada, estão na Conmebol Sul-Americana, estão na Copa do Brasil. O Vasco tem um jogo que é acessível, mas é uma casca de banana contra o Vitória. Isso vale para o Vitória contra o Vasco também. E o Santos tem um jogo contra o Palmeiras, né? A gente já falou aqui no Sport Center. Mas é o Campeonato Brasileiro que se torna o principal torneio desses dois times que viveram recentemente rebaixamentos. Então, é lógico que olhar para o Campeonato Brasileiro, que salva a temporada, porque é o campeonato que você sabe que tem 38 rodadas, Elton, mas a Série B também tem, mas ninguém quer disputar a Série B. Muito time na Série B não queria estar lá, queria estar na Série A, logicamente. Então ninguém quer disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e essas duas equipes já viveram isso. Então um resultado negativo, só um vence, né? Podemos ter um empate, logicamente, mas só um vence. O derrotado vai muito pressionado para a sequência dessas semanas de Sul-Americana e Copa do Brasil. Desfalques importantes dos dois lados, como podemos ouvir. E o Santos tem dois desfalques bem importantes, né? Principalmente o Bom Tempo. Esse é um jogador que faz muita falta para essa equipe do Santos. Neymar jogou muito bem, mas é o Gabriel Bom Tempo que tem sido mais regular após a Copa do Mundo. O Vasco, com esses dois novos reforços, ganha uma profundidade de elenco interessante, mas ainda não é para agora. Ainda é para a sequência da temporada, pensando principalmente no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, né, duas equipes muito tradicionais do futebol brasileiro, que poderiam estar na parte de cima da tabela do Brasileirão, poderiam estar disputando a Libertadores, vivem momentos realmente parecidos nas suas histórias, de muitas glórias, mas de hoje administrações contestáveis, falta de credibilidade no mercado para trazer jogadores, mesmo o Neymar voltando e o Gabigol, mesmo o Vasco trazendo o Sousa, trazendo o Colídio, mas mesmo assim vivendo situações diferentes das que viveram há pouco tempo, há um pouco mais de uma década, né? O Santos disputando a final da Libertadores e vencendo, e o Vasco por pouco também não chegando à final de Libertadores, né? Por conta daquele confronto com o Corinthians, que o Cássio cresceu e se tornou o Cássio que a gente já conhece. Mas o presente é outro, e só um pode vencer, se é que teremos um vencedor nesse fim de semana. Vamos falar agora do Atlético Mineiro. Olha aí, o técnico Cuca deixou claro, a prioridade do Santos é se manter na Série A. Não tem outra conversa. E depois da boa vitória pelo placar de 2-1 contra o Macará pela Copa Sul-Americana, o Santos agora leva vantagem para o Equador. Na quinta-feira tem o direito de empatar para avançar às quartas de final da competição internacional. E na tarde desta sexta-feira, no CT Repelé, a equipe já voltou aos trabalhos, claro, pensando no duelo importante de domingo contra o Vasco em São Januário, no Rio de Janeiro. Jogo importante porque ambas as equipes estão na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca está lá desde a 18ª rodada, enquanto o Santos, depois que perdeu para o Atlético Paranaense no último domingo, o Santos voltou para a zona do rebaixamento depois de 5 rodadas. O técnico Cuca quer força máxima para essa partida de domingo contra o Vasco, porém, força máxima ele não terá, já que tinha já 6 jogadores entregues ao departamento médico e com a partida contra o Macará na Vila Belmiro ganhou mais 2 problemas. Gabriel Menino e também o Gabriel Bom Tempo saíram lesionados e ficam de fora do confronto contra a equipe carioca pelo Brasileirão. Por outro lado, o técnico Cuca tem a boa fase de Gabriel Barbosa e também do Neymar, que fizeram uma excelente partida na quinta-feira na Copa Sul-Americana e são os trunfos do treinador para esse jogo importante para o Santos tentar ali sair da zona do rebaixamento, dependendo, claro, de uma combinação de resultados.
Situação difícil do Santos no Campeonato Brasileiro, mas boa nas Copas, tanto na Copa do Brasil, que encara o Palmeiras nas quartas de final, como também na Copa Sul-Americana, com a vantagem para avançar às oitavas de final. Mas no Brasileirão precisa de recuperação o time da Vila Belmiro. Minha gente, deixa eu fazer uma correção aqui, foi um ato falho, eu estava falando do Palmeiras instantes atrás, que vai enfrentar o Cerro na semana que vem para decidir o futuro dele. O pessoal do Macará chegou cheio de confiança. Somos segundos na Liga do Equador, Santos está 17. E você conhecia o centroavante do time equatoriano? Franco Pose, 11 goles. 11 não, 12, porque com apenas 3 minutos de jogo, Franco Pose mesmo guardou mais um. Mas artilheiro por artilheiro, o Santos agora tem um com 100 gols pelo clube. Gabigol recebeu de Neymar e empatou o jogo. Eu tenho muita confiança, acho que o meu problema é que eu tenho tanta confiança que isso acaba sendo ruim. A virada só saiu no fim, com o Ilharão, 2-1 e vantagem santista para o jogo da volta na quinta que vem. Resultado importante para o Santos, mas que foi conquistado com apenas 10 mil pessoas aqui na Vila Belmiro e com uma demonstração de impaciência do torcedor que mexeu com o Neymar. A paciência do santista hoje em dia está muito curta, né? Pelos anos que vem sofrendo, há muito tempo sofrendo, até antes mesmo de cair. E nós entendemos a situação. Só que se a gente ficar remoendo o passado, o que será para o futuro? E boa parte desse desabafo do Camisa 10 depois da partida foi conversada também com as torcidas organizadas na última segunda-feira lá no CT Rei Pelé. Toda vez que um companheiro erra um passe, ou eu mesmo, sempre vem não, incentiva, aplaude. A gente tava perdendo de 1-0, tudo bem, mas e a hora que a gente virar? Aí beleza, aí são flores. Não pode ser assim. Acabou o jogo, total razão, dou 100% de razão ao torcedor que xinga e que vai no final. Mas durante a partida não. Bom, o recado foi dado. O Santos segue vivo na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, enquanto tenta escapar do rebaixamento no Brasileirão. E, segundo o craque do time, vai ter que ser assim. A gente não vai ganhar os jogos de 3-0 todo jogo, 4-0, não vai. A gente vai sofrer, vai ser isso aí, mano, é isso aí. Nosso time é isso aí. Infelizmente, por tudo que aconteceu com os anos, nos últimos anos, o Santos virou isso. É sofrido, vai na raça, na vontade, mas é Santos, é Santos. Se a gente se incentivar e nos unirmos juntamente com a torcida até o final, tenho certeza que a gente vai longe. E domingo contra o Vasco fora de casa pelo Brasileirão, já sabe, né? Imagine que eu vou poupar no Brasileiro. Quer que? Tá louco? Não vou poupar em Brasileiro. O Brasileiro é a prioridade nossa. Não adianta você ser campeão e não estar na primeira divisão ano que vem. Melhor atuação do Neymar, hein? Num jogo pelo Santos, e eu gostei muito de vê-lo dando entrevista. Ele estava à vontade, solto, e ele tem razão no que ele falou, né? O torcedor tem que ir ao estádio, cara, ele é livre para fazer o que ele quiser, desde que não use violência. Mas o torcedor tem que apoiar o time do começo ao fim. Perdeu, depois vaia. E o Cuca tá mais do que certo, né? Tem que jogar mesmo todas as fichas no Brasileiro para não ser rebaixado. Depois, o que vier é lucro na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Ponto positivo para o Neymar, que fez uma partida dentro do que o jogo pedia do adversário. Uma partida aceitável, não é? Não sendo o Neymar, mas uma partida aceitável. Ponto para o Neymar por ter dado entrevistas, se comunicar com o torcedor do Santos. Legal. Mas assim, eu gostaria de falar que o Neymar jogou o fino da bola, que arrebentou contra o Palmeiras. Ele jogou contra o Macará. Né? Contra o Recoleta não tinha jogado, vocês reclamam. Ontem jogou bem, Garrafa. É contra o Palmeiras que o Neymar tem que ser decisivo. Calma, nunca tá bom, hein? Contra o Vasco. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Já deixa o like, se inscreva no canal, comente aqui mais uma vez da sua cidade e o que você achou sobre essa notícia, tá bom? Te espero no próximo vídeo, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima, valeu!